aberta a temporada de receitas de Natal. Voltei aqui. Faz tempo, deixa eu já ler aqui. Faz tempo que aí a última receita de bolo, né? Chegando o Natal, né? Hoje preparar com vocês uma receitinha de bolo centenário aí, um bolo britânico. Uma versão um pouco adaptada, né? Mas esse bolo é muito famoso na Inglaterra, também nessa época de Natal, né? E pesquisei algumas versões. A versão mais autêntica original desse bolo, você prepara, são bolos de sim, com castanhas e frutas na massa, né? Muito delicioso. Você prepara geralmente as frutas, as castanhas, coloca alguma bebida destilada, a mistura que você preferir, e aí você armazena isso num potinho e deixa ali fermentando, curtindo ali um pouco, pelo menos 2, 3 semanas, e depois só então você prepara a massa do bolo. E esse bolo, assim, é quase uma cerimônia pra você comer esse bolo, sabe? Então você já devia ter começado a fazer ele quase em novembro pra você comer, a ideia, né? Pra você comer ele no Natal. Quando chega início de dezembro, você assa ele, né? As frutas já estão algumas semanas já fermentando, pegando sabor. E aí, quando o bolo ficar pronto, você não come imediatamente ele. Você vai molhando e regando ele com rum, com alguma bebida. Geralmente é rum, né? Que é usado. E aí só então você vai todo dia ali molhando um pouquinho, né? Só por fora. E quando é o dia 25, você come esse bolo junto com a família, né? E aí eu vou trazer aqui uma versão, eu tô fazendo aqui uma versão pequena. Às vezes que eu fiz esse bolo, eu não deixei curtindo, eu não tenho paciência pra isso, né? Fica muito gostoso mesmo sem você deixar ele curtindo, fermentando, né? Mas isso, assim, era uma cultura mais antiga, né? Tá na época das frutas, tá na época das castanhas, era uma forma de eles armazenar por mais tempo, né? Ou secando as frutas, como ainda fazem hoje em dia, ou, no caso, armazenando junto com um álcool, né? E bora lá pra receita. Olha, eu vou estar deixando tudo na descrição, gente. Vou deixar aí a meia receita que eu vou fazer hoje, tá? Mas você pode dobrar essa receita. Se você for fazer essa receita inteira e você quiser dobrar essa receita, eu indico você dividir em 2 formas, tá? Porque demora muito para assar, ele precisa ser assado lentamente. E também precisa necessariamente de alguns ingredientes. Você pode estar adaptando, se você tem alguma alergia, né? Eu vou estar usando a manteiga, porque nessas épocas mais antigas, as gorduras usadas era ainda manteiga, banha de porco, né? Então, eu vou usar a manteiga por relação de sabor, mas você pode estar substituindo por um óleo da sua preferência, porém vai ficar com menos sabor, né? Porque a manteiga, ela traz mais sabor. Então, isso você pode estar adaptando, caso você tenha alguma intolerância, enfim. Eu vou estar usando 3 ovinhos, meus ovos estão pequenos, ovos caipira. Vou usar mel, vou usar aqui eu tenho uma mistura para Lebkuchen. Se você estiver no Brasil, se você não encontrar no Brasil ou em casa de tempero, nessa época talvez seja mais fácil. Você pode estar usando tempero para pão de mel, sabe? Tem umas especiarias, um mix de especiarias que você pode estar usando de pão de mel, né? Ou se você não tiver, pode ser substituir por canela, se você gostar. Mas faz muita diferença você adicionar um tipo de especiaria. Canela ou cravo, o que você gostar. Vou usar também um pouco de pasta de vanilha. Eu tenho aqui ameixas, então eu vou usar. Mas se você não gostar, substitui, né? Mas você precisa pôr uma fruta, porque isso é um bolo de fruta, né? Se você não gosta de fruta, espera aí outra receita. E aqui eu tenho uvas secas e eu prefiro a uva verde, né? A uva verde pra mim é muito mais ácida, mais gostosa, menos enjoativa. Mas você pode usar a uvas normal, né? A pretinha lá. Aí eu vou estar usando aqui, comprei até esse vinho. Vou estar usando um pouco desse vinho. Um vinho bom que você tomaria. E tenho aqui amaretto, eu gosto de adicionar amaretto. E tem aqui esse blend de rum, né, um pouco
de pera com maçã. Você pode estar escolhendo uma dessas bebidas, ou colocar só o vinho, ou colocar uma outra cachaça da sua preferência, né? Açúcar, eu vou estar usando um pouco de mel e açúcar mascavo. Inclusive, esse açúcar aqui é do Brasil. Olha, a gente tava vendo, Jacutinga parece que é uma fazenda. Vem de uma fazenda, se não me engano, do interior do Brasil. Meu esposo tava até lendo aqui, né? Tem aqui a lista, às vezes na descrição conta a história. E vou estar usando essa farinha um pouco mais rústica, né? Que eles chamam de farinha de pura espelta. Ela é muito boa para fazer bolos também. Vou estar usando ela, mas você pode estar usando a farinha que você tiver. Aqui tem meia xícara de mix de castanha, né? Meia xícara cheia. Castanhas que você tiver, castanhas da estação. Aqui tem nozes, tem amêndoas, tem castanha de caju. E vou estar usando raspas e suco. E o suco de uma laranja. Bora preparar essa receitinha. Eu vou picar um pouco aqui essas castanhas. Vou picar aqui um pouco. Vou deixar aqui não muito grande, também não tão pequena. Já precisa cortar um pouco, sabe? Acho que assim já tá bem legal. Tem o avelã aqui também, ó. Agora que eu vi que tem uns pedacinhos de avelã. Eu gosto de adicionar castanha do Pará também. Prontinho. Aqui vou separar. Olha, já preparei aqui o suco de uma laranja. Vocês viram que a minha laranja era um pouco grande. Separei aqui as raspinhas e vamos usar. Agora aqui vamos fazer nossa misturinha. Eu vou colocar aqui mais ou menos 50 ml de cada. Você decide, né? Se você quer mais vinho ou mais um outro rum, ou se no caso você pode usar também só o vinho, né? Eu vou colocar aqui 50 ml do vinho. Eu vou colocar aqui também 50 do amaretto. Foi. Mais um pouquinho. Fica uma delícia com amaretto. E um pouco desse licor não, desse brand. Vou colocar. Pronto, olha, ficou 120 ml. E aí vamos levar no fogo o suco da uma laranja, né? Vamos colocar esse mix aqui das bebidas. Vou adicionar aqui, olha, eu tô usando mais ou menos 80 gramas de... Cortei um pouquinho pedaçudas ainda, sabe? Algumas cortei maiores, outras menores. Isso é a ameixa. E vou colocar as raspas também. Se quiser pode colocar também a raspa de limão. Vou colocar aqui as frutinhas, uvas passas, né? Vou colocar aqui, tô usando aqui 150 gramas. Colocando aqui também meia xícara. Isso aqui você pode, dependendo do seu gosto, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você gosta de menos uva, coloca um pouquinho menos. Eu já diminuí um pouco as uvas, né? Nas outras receitas que eu pesquisei, vai uma quantidade muito maior, mas pra mim, pro meu gosto, essa quantidade, ela fica ideal, sabe? Vou colocar uma colher de sopa do açúcar. Já tá até meio pedaçudo aqui o meu açúcar. Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa. E vou adicionar aqui também uma colher de mel.
vou aqui ligar esse fogo. Não precisa deixar muito tempo, é só aquecer um pouquinho. E assim que aquecer, eu já vou desligar. Aqui você pode adicionar também, eu esqueci de comprar, né? Mas você também pode adicionar as cerejas, dá todo um charme na massa do bolo, a cereja e as frutas cristalinas que eu amo, mas eu acabei esquecendo também. Eu vou colocar aqui o mix de especiarias, ó. Vou colocar aqui, olha, meia colherzinha de sopa desse mix de Lebkuchen. Pode colocar uma pitadinha de sal também. Tô usando aqui também pasta de vanila, é opcional, mas como eu tenho, eu vou adicionar. Fica mais ou menos uma colher de sobremesa. Vou esperar aqui aquecer. Olha, gente, acabou de começar de ferver aqui. Vocês não têm noção do aroma, do perfume. Nossa, gente, esse cheiro assim, sabe, parece que é... Eu imagino assim, eu sou apaixonada por receitas antigas, né? E eu imagino que alguns 100 anos atrás, esse era o cheiro dessas cozinhas antigas, sabe? Especiarias, frutas, sabe? Nozes, castanhas, esses destilados, rum, conhaque, sabe? Você não tem noção do perfume, do aroma. Aí já começou aqui a ferver, eu já vou apagar o fogo. Não foi, acho que nem 5 minutinhos, tá vendo? Só deixo aquecer tudo. Dou uma leve mexidinha aqui, que aí as frutas vai ser já suficiente pra amolecer um pouquinho, né? Olha a cor. Já começa a ficar até grossinho o caldo, olha. Tirar aqui do fogo e já vou preparar minha massa, enquanto vai esfriando aqui. Olha, eu vou adicionar aqui, vou colocar aqui 125 gramas de farinha. Pronto. Vou adicionar aqui, eu vou usar o açúcar mascavo. Você pode usar o demerara, o açúcar cristal, que você tiver em casa, mas eu acho que faz um pouco diferença, sabe? Esse açúcar mais escuro, né? Que era antigamente os açúcares da época que eles mais utilizavam. Vou usar aqui também mais ou menos umas 120 gramas de manteiga. Vou adicionar aqui 50 ml de mel. Esse mel do bosque que encontrei, olha. Aqui eu tenho, olha, uma colher de sobremesa de fermento, já vou adicionar também. Quem me acompanha aí nas minhas receitas, sempre sabe que eu gosto de adicionar o fermento sempre junto com a farinha já, né, pra misturar. E vamos aqui adicionar os ovos. E aqui, olha, vamos misturar. E não vou adicionar aqui mais nenhum líquido, porque a gente vai adicionar a mistura lá das castanhas que a gente fez antes, né? E lá já tem esse caldinho do suco de laranja,
do vinho, né? E aí, com o restante da umidade lá das frutas, vai ficar uma consistência ideal para nossa massa do bolo. Olha a cor que fica. Gente, fica só essa cor já linda, né? Olha. Tô fazendo sombra que aqui já é noite. Vai dar quase 10 da noite. É muito mais... Vira aí, ó, só com fouet, nem precisa batedeira. Claro, isso aqui é meia receita, né? Se você for fazer uma receita inteira para sua família, para servir aí no Natal. Ou ainda já agora, né, gente? Não precisa esperar Natal para fazer essas receitas gostosas. Ó, já fica uma massa bem bonita, cremosa. Esses pedacinhos que vocês estão vendo aí são do açúcar mesmo. Ela é uma massa mais rústica. Olha, viu que não tem mais farinha, não precisa mais mexer. E eu tava vendo aqui, tinha um pedacinho de gengibre. E eu lembro que eu fui numa feira ano passado com os tios do meu esposo. A gente foi numa feira de Natal em Berna. E eu comprei uns Lebkuchen, sabe? Muito delicioso. E um dos que eu mais gostei, comprei 2, né? Um tradicional e um de gengibre. E eu amei o de gengibre. E aí, como aqui tem essas especiarias de Lebkuchen, né? Eu falei, por que não? Raspei um pedacinho, olha. Mais ou menos assim, uma colherzinha de sobremesa. Vou adicionar na massa. Cozinhar é isso, gente. Seja criativo. Ah, posso substituir um doce por outro. Gordura, sabe? Dependendo assim do que tipo. Você pode sempre trocar, né? Tipo, uma gordura por outra, mas não vai ficar o mesmo sabor, não vai ficar a mesma textura, mas a tendência é funcionar. Se você não mudar assim, sabe, tipo, metade da base, aí você já vai também perdendo o equilíbrio da receita, né? Mas uma pitadinha dessa a mais de canela, não gosto de suco de laranja, vou colocar assim, então, suco de limão. Então, sejam criativas. Aí eu vou colocar aqui, olha, primeiro só metade, porque gengibre esse gengibre aqui é um gengibre bio que eu compro e eu acho ele assim até mais intenso do que o outro, sabe? Desse comum, sem ser bio. Posso colocar tudo. E antigamente as pessoas faziam a receita assim, né? Usavam a fruta da estação, se eles adoçavam, né? Pessoas geralmente pobres, né? Não era de família muito rica. Sempre era o mais utilizado, era o mel ou esse açúcar menos processado, né? Então, com essa revolução industrial, né? Foram se modernizando, foi chegando aí mais a acessibilidade do açúcar processado, né? Açúcar branco. Mas eu prefiro um bolo assim. Olha, se você for usar um açúcar, fazer uma receita doce, né? Por que você não pode substituir um ingrediente de melhor qualidade, né? E de mais sabor, porque um açúcar desse, pra mim, tem muito mais sabor do que um açúcar cristal, né? Olha, eu usei aqui um pouco de manteiga no fundo, coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo, porque esse bolo, assim, ele tem mais tendência a colar pela umidade dele, né? E aí, essa forma mais ou menos uns 16 centímetros e ela é bem alta. Tem mais ou menos uns 10, 12 de altura. Tá aqui, olha, nossa misturinha aqui de frutas. Olha como as frutas já absorveram mais o líquido. Vocês percebem que quase não escorre. Dá pra perceber, né? Deixa eu focar aqui. Vocês
consegue perceber que quase não escorre mais tanto líquido. E olha a grossurinha que já tá, ó. Parece um xaropezinho. E as frutas já se misturaram aqui. Vamos adicionar aqui na massa. Nossa, que delícia. Gente, isso aqui é perfeito pra qualquer sobremesa, sabe? Essa mistura de fruta fica uma delícia pra você adicionar no mousse, sabe? Numa torta. Olha que linda. Lembrando que meu forno já tá aquecido, tá? Iniciar a preparar, já deixei meu forno 180 graus. Aí eu vou deixar esse bolo assando 180 graus, tá? Deixar ele assando bem de boa, foguinho baixo, tá? Aí, dependendo aí de cada forno, né? Isso você conhece seu forno. Provavelmente esse, como é meia receita, eu diria que vai ficar aí no meu forno uns 50, quase 1 hora mesmo, sabe? Às vezes eu asso meus bolos mesmo pequeno, dura sempre 1 hora, porque eu gosto de assar no fogo mais baixo, né, 160 graus, porque acho que mais do que isso, 170, e se for muita massa, ele vai ficando muito escuro, muito preto, e dentro ainda vai ficar cru, né? E aí se você perceber que seu bolo tá ficando muito dourado e você perceber que ele ainda tá mole, aí você pode colocar um pedacinho de papel alumínio por cima, evitar queimar. Se você tem forno elétrico, que você não tem esse controle de cima e baixo, né? Mas eu asso normalmente meus fornos sempre ligado o grill em cima e embaixo. Mas se eu percebo que precisa de mais tempo, aí eu diminuo, né, o grill de cima. Aí eu deixo no finalzinho ali, os 15 minutinhos últimos, deixo só embaixo. Vou tomar um banho, arrumar aqui um pouquinho a bagunça e depois eu volto pra mostrar pra vocês tirando ele do forno. Oi, pessoal, voltei aqui, tirei o bolinho do forno. Ficou mais de 1 hora, nem contei exatamente, mas ficou mais ou menos ali 1 hora e 15 por aí, né? Quando eu vi que tava corando, já tava corando, né? Aí apertei e aí eu vi que ainda tava um pouco mole no meio. Aí eu diminuí a temperatura para 160 graus, coloquei um papelzinho ali por cima pra não deixar muito ressecado, queimado em cima. E aí eu deixei mais uns minutinhos. E eu tirei, já tem aqui uns minutinhos. Olha, tirei o bolo, já tem uns minutinhos. Olha a umidade desse bolo, olha. As frutas, elas trazem mais umidade. Vocês não têm ideia do perfume que tá aqui. E ele não baixou, ó. Aqui eu vou passar depois só uma faquinha pra ajudar a soltar, né? E ele tá uma maravilha. E agora, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó. Fiz aqui o mix, o mesmo mix que a gente adicionou lá nas frutas, né? Junto com as frutas. Eu peguei e coloquei aqui agora também, né? Uma colher de sopa do vinho, uma colher de sopa do amaretto e uma colher de sopa daquele blend. E aí eu vou umedecer aqui, ó. Eu vou jogar toda essa caldinha, olha como ele vai absorvendo. E aí eu vou molhar assim, ó. Ele não esfriou completamente, ele ainda tá quente,
mas já faz assim uns 10, 15 minutinhos que eu tirei ele. E aí eu vou molhar. E eu só vou cortar ele amanhã. Amanhã, no café da manhã, que eu vou comer ele. E eu vou jogar toda essa misturinha aqui, ó. Olha, terminei aqui e agora eu só vou deixar ele coberto. Vou colocar só um paninho, né? Porque ele ainda tá quente, não pode abafar muito ele. Eu vou colocar aqui um guardanapozinho, um paninho. Vou deixar ele aqui, bem fechadinho. Até colocar pra baixo. Bom dia, pessoal. Bora ver aqui como ficou nosso bolinho. Olha só. Que aroma, que perfume. Vamos desenformar ele. Só passar uma faquinha só pra ter certeza que ele soltou bem. Já saiu até o papelzinho, ó. O papelzinho ficou lá no fundo. Olha que lindinho. Vou virar. Eu fiz aqui, olha, gente, mais uma misturinha com as bebidas que eu usei, né, na calda. E vou pincelando aqui, mais uma vez. E eu vou pincelar, caprichar nessa pincelada em todo ele. Nos lados também. Isso aqui também vai ser uma forma de ele durar mais tempo, né? Isso aqui vai trazer mais sabor pro bolo. Apesar do bolo, do álcool sempre acabar evaporando, né? Vai ficando sabor. Olha, gente, já molhei aqui o bolo. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho junto com vocês. Olha ele por dentro. E olha só, gente, por dentro dele. Vocês não têm noção. O aroma, o perfume, a suculência. Vou cortar aqui um pedacinho com vocês, olha. Ó.
Nossa. Gente, sério. Ele fica tão úmidozinho, sabe? Tão saboroso. Parece que cada pedaço ele te dá um sabor diferente. Se você quiser, pode colocar as cerejas cortadas junto com as frutas cristalinas, que eu esqueci, mas só assim, com as castanhas e as uvas passas, ameixa também, né, que eu coloquei. Por isso que eu coloquei uma quantidade um pouco maior de ameixa, porque eu não tinha frutas cristalinas, poderia ter colocado até mais. Não fica com gosto de álcool. Você percebe, assim, só uma leve acidez, sabe? O gosto do vinho. Parece, como eu disse, né? Parece que cada pedacinho tem um sabor diferente, porque tem um pedacinho que vem com castanha. Aí vem um outro pedacinho só com ameixa, vem um outro pedacinho só com a uva, com a uvinha, né? E essa uva verde que eu usei, ela é já um pouquinho mais ácida. O último pedaço foi com um pedacinho de nozes. Gente, vocês podem, por exemplo, esse bolo a gente não vai comer todo hoje. Então, provavelmente vai durar até amanhã ou ainda depois, né? Acho que amanhã minha sogra vem aqui. Então, o que eu vou fazer com esse bolo? Essa parte que eu cortei, que eu tenho acesso à parte de dentro do bolo, eu vou passar um pouco mais desse molhinho, né? Com os licores de novo, pra ele não ressecar. E trazer mais umidade, né, também pra dentro. E aí, amanhã de manhã, vou passar só por dentro, né, porque hoje eu já passei por fora. E aí, amanhã de manhã, eu vou de novo molhar ele com mais licor, com mais calda. E isso vai trazendo mais sabor ainda, sabe? Então, se seu bolo durar alguns dias, se você fizer ainda massa maior, esse bolo dura aí, se você tomar cuidado, né, mais de uns 15 dias, com certeza. E quanto mais dia vai passando, mais gostoso ele vai ficando, assim, é surpreendente, sabe? E, gente, sério, faz esse bolo. Você olha, parece bolo de chocolate, né? Mas a cor dele, as frutas, né? Aquela mistura que fizemos com as frutas. O mel traz sabor, o açúcar traz sabor. Assim fica um bolo, nossa, realmente, como que pode, né? As pessoas faziam tanta comida gostosa há anos atrás, né? Mesmo sem toda essa tecnologia, e ainda fazia receitas tão deliciosas, né? Com ingredientes puros e naturais. Vou fazer aqui meu cafezinho. Eu vou terminar o meu pedacinho de bolo. Olha, que perfume. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.